Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma vez o evangelista Dalmo Pereira orando por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a palavra hoje que Deus nos deu se encontra. Nós hoje vamos fazer com um estudo, né? Vamos aqui ver alguns versículos que eu estava analisando a palavra criatura, né? E filhos de Deus. Aonde todo mundo fala filho de Deus, não. Eu vim entender que não. Não. Mas antes, me deu hoje a vontade, me perdoa, peço perdão aos irmãos, aos amados, que essa mensagem chega onde eu não posso ir, Deus leve, mas me deu vontade de louvar um hino, né? E esse hino tem a ver comigo, sim. Eu estava meditando e ele tem a ver comigo e tem a ver com a palavra. Me perdoa a voz, tá? Mas é para Jesus. E ele não menospreza o servo dele, né? É o hino 15 da harpa cristã, né? Perdoa que eu estou um pouco gripado, mas estou firme. Amém? Estou forte. Glória a Deus. O quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse louvor me lembra e tem a ver com a palavra que Deus me deu, né? Aqui nas Escrituras. E eu fui fazendo aqui um esboço aqui para a gente estar fazendo uma reflexão, melhor dizendo, um estudo, uma reflexão. Mas eu vou começar aqui em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, aleluia. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, no versículo 27.
27, glória a Deus. E criou Deus o homem à sua imagem. Ponto e vírgula. E criou Deus o homem à sua imagem. Glória a Deus. A sua imagem. Né? A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Mas aqui, o criou Deus, olha só, o criou, né? E criou Deus, o homem, à sua imagem. Ponto e vírgula. O que me chama a atenção? Porque lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. A Bíblia é viva, é um livro rico. A palavra é viva, eficaz, né? Ela nos dá várias dimensões para que nós possamos assim viajar dentro da palavra, né? E ali nós vamos aprendendo um com o outro, glória a Deus, com muita humildade, aleluia. E Jesus, Deus aqui, por que eu comecei em Gênesis? Porque eu coloquei aqui, irmãos, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, eu coloquei aqui, nascemos criaturas de Deus. Sabe por quê? Porque eu ouço muito, mas é muito mesmo, dizendo da seguinte forma: eu sou filho de Deus, somos filhos de Deus. Não. Eu, analisando a palavra, não somos filhos de Deus, somos criatura. Falta você se converter. Eu já vou iniciar logo assim. Você se converter, aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que você se torne filho de Deus. Porque tudo que Deus criou tudo, mesmo antes de tudo existir, Deus já existia. E Ele criou. E essa palavra que se encontra em Gênesis, criou é o que? Criou, é de criar criatura. Tudo que Deus fez, aleluia. E o homem é criatura de Deus. Agora, vejamos, se em Gênesis a criação do homem e da mulher é descrita no início da Bíblia, veja bem, desde o início da Bíblia, né, mostrando a humanidade como criação divina. Lá no início. Por que eu comecei ali no início? Por que nós começamos no início aqui em Gênesis? Mostrando a criação divina que Deus criou. O homem e a mulher. Mas criatura. Ele criou de criatura. Amém? E aí vem a palavra, que agora nós vamos buscar esta palavra que se encontra no livro de Efésios. Glória a Deus, a espada que se encontra aqui, meus amados, minhas amadas. Está aqui a espada. Eu estava aqui louvando com a harpa cristã aqui, né? Mas olha só, está aqui, eu agradeço a Deus. Deus abençoe a cada morador nos quatro cantos desta terra. Olha o que Efésios diz, lá em Efésios 2, versículo 10. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou em Cristo Jesus para que passemos a nossa vida fazendo as boas obras que Ele já tinha preparado. Então, olha só, Efésios 2, versículo 10, está nos dizendo, nós somos criaturas de Deus. Ponto. Criaturas. Nascemos criaturas de Deus. Aleluia. Nascemos criatura. Ele nos criou em Cristo Jesus. Ele nos criou em Cristo Jesus. Pastor, por que Ele nos criou em Cristo Jesus? Já mostrando que Jesus veio 100% Espírito, 100% homem. Ele nos criou em Cristo Jesus. Mas para quê? Para que possamos olha só, em Cristo Jesus, Ele nos criou, né? Em Cristo Jesus, para que
passemos a nossa vida fazendo as boas obras que Ele já tinha preparado. Deus já tinha preparado as boas obras. Ele nos criou em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 10. E esta palavra está querendo dizer que nós nascemos criatura. Quer ver outro versículo onde nós nascemos criatura? Começando lá em Gênesis, aqui estamos no Novo Testamento, e lá em Gênesis, no Velho Testamento, Deus criou o homem e a mulher. Criou, de que veio de criatura. Agora vejamos aqui o que se encontra em Romanos, no capítulo 11, Romanos, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória. Ponto e vírgula aqui. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória. Pois a ele eternamente. Tudo para Jesus. É por ele que nós temos que estar fazendo a obra do Senhor e buscando a salvação, que só se encontra a salvação em Jesus. Então, nós aqui está dizendo de que realmente por quê e por ele e para ele são todas as coisas. Né? Porque nós nascemos criatura, mas Jesus já existia. E nós temos que fazer a obra por ele, para que nós buscamos a nossa e alcancemos a nossa salvação. Agora vamos ver quando é que passamos a ser nova criatura. Quando é que você sai de ser criatura para ser nova criatura? Olha só, ou seja, né? Nova criatura, ou seja, filhos de Deus. Aí você passa a ser filhos de Deus. Como assim, pastor? Por isso que é muito bom examinar as Escrituras. Leia a Bíblia, que a Bíblia vai te deixar, mais sábio. Crer na Bíblia que ela vai te deixar mais perto da salvação. A palavra aqui está nos dizendo, eu quero dizer aqui para os amados e as minhas amadas, abençoados, abençoados, vamos agora ver quando passamos a ser nova criatura. No livro em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, está escrito, irmãos, não tem para onde fugir que nós nascemos criatura, está escrito. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ponto e vírgula. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas é se alguém está em Cristo. Aí fica todo mundo falando, sou filho de Deus. Você não é filho de Deus, você é criatura. Por enquanto você é criatura. Você arrependeu dos seus pecados e aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você está em Cristo. Porque 2 Coríntios aqui nos fala, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ainda nos... Para acabar de complementar mais e mais esse versículo, ainda fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu criatura, eu nasci criatura, nós nascemos criatura. Mas chegou um momento em que nós demos um passo para Jesus e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí nós passamos a ser nova criatura. Aí você se arrepende dos seus pecados, pede perdão, vai para o joelho, vai ajudar a seara do Senhor Jesus Cristo. Aí você é nova criatura. Ou seja, aí você é filho de Deus. Você não é só criatura, você é filho de Deus. Você é um filho adotivo de Deus, é um filho de Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia, você é filho. Olha que forte. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Irmãos, você está em Cristo? Você já aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Aquele mesmo, é aquele Jesus. Aquele que veio ao mundo e que por nossos pecados ele foi crucificado, sem dever nada, sem nenhuma mácula. Ninguém sabe, ninguém não, falo ninguém, desculpe, perdoa, mas muitos não param para fazer essa reflexão, o quanto que Jesus sofreu por mim e por ti. Uma coroa de espinho, o que deram para ele foi uma coroa de espinho na cabeça. Ele pediu água, deram vinagre para ele, um vinagre sujo, imundo. Chibatada. Ele foi crucificado com os pregos aqui, ó. E aí? Você reflete sobre isso? Muitas vezes você está sentindo uma dorzinha na unha, você já está... Agora você imagina Jesus carregando aquela cruz por conta de mim e de você. Está faltando mais empatia, mais amor, mais reflexão sobre o reino de Deus. Está todo mundo levando na embolada. Tem crentes e crentes por aí que estão assim. Porque eu não falo do mundo. O mundo já age no maligno. Eu falo de quem está conhecendo a palavra, de quem conhece a palavra. O mundo aí nós temos que lutar e buscar eles, resgatar, se eles quiserem. Porque Jesus também deu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio. Ele só fez um convite, está escrito. Quem quiser, pega a tua cruz e siga-me. Ele não forçou ninguém a seguir ele. Mas eu dei um passo para Jesus, ele me resgatou e eu não quero deixar esse Deus, esse Jesus que veio e sofreu por mim. Então, aqui se encontra, né, veja bem, por que, né, que a gente está vendo, né, a pessoa passar a ser uma nova criatura, ou seja, ser filhos de Deus. É o que está escrito, que alguém está em Cristo. Se você está em Cristo, você passou a ser uma nova criatura. Aí, pastor, e falta o quê para mim estar em Cristo? Falta você o que não querem fazer hoje. Renunciar muitas coisas. Renúncias e renúncias e renúncias. Renunciar todos os dias. Se renuncie. Falta você orar mais, jejuar, consagrar a Deus, botar a cara no pó, pedir a Ele para ter misericórdia de você e te dar sabedoria, que vem só dele. Faça renúncia. Cabe você sair do meio de tudo aquilo que não agrada a Deus. Afaste de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Muitos não querem. Muitos não querem. Então não querem renunciar, querem servir a Deus de todo jeito. Não querem ter essa doutrina. Eu estou falando doutrina da Bíblia, viu? Não é aquela feita pelo homem, dogma feito pelo homem, não. Estou falando de doutrina da Bíblia. Então veja o que está escrito em Coríntios 5, versículo 17. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E aqui, né, para finalizarmos esta palavra de hoje, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, lá no versículo 12, olha o que está escrito. Glória a Deus, olha só o que está escrito. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só o que está escrito, irmãos. Glória a Deus. Versículo 1, capítulo 12. Olha só o que está escrito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá vendo aí? Aqui é para fechar com chave de ouro. Aqui é para fechar com chave de ouro. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Obrigado, meu Deus. O que esse versículo está nos dizendo? Mas a todos quantos o receberam, aqueles que recebeu Jesus como o único salvador da vida dele, como eu recebi, você recebeu, e está andando nos caminhos do Senhor, tem temor à palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor, que a palavra fala para meditar de dia e de noite. Então vejamos o que ele diz. Mas a todos quantos o receberam, aqueles que recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí sim, aquele que aceitou Jesus, Jesus deu o poder de ser filho de Deus. Aí nós passamos a ser filhos de Deus. Evangelho de João, 1 João, capítulo 1, versículo 12. Não é isso? Então veja bem, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê? Ah, eu creio, pastor. Mas você crê de que forma? Como está você? Qual a bagagem que você está carregando? O que você está fazendo? Qual pensamento você está usando? Ah, pastor, mas a gente peca pelo pensamento. Peca pelo pensar, pelo falar, pelo olhar, que todos os dias eu peco. Se eu disser que não, aqui no próprio evangelho aqui de João, eu já estaria mentindo. Mas todos os dias eu peço perdão a Deus, mas eu procuro ter temor à palavra, obediência à palavra. E todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como único Salvador de sua vida, tornou-se filhos de Deus. Glória a Deus. Os quais, veja bem, e esses, o versículo 13 aqui, irmãos, me deu vontade aqui de expressar esse versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, você nasceu novamente de Deus. Você é uma nova criatura. Você nasceu de Deus. Você passa a ser filho de Deus. É desta forma, meus amados e minhas amadas. Está aqui a palavra de Deus, que em um resumo, para resumir, a Bíblia, ela afirma que somos todos criação de Deus, mas também que aqueles que creem em Cristo se tornam uma nova criatura e são adotados como filhos de Deus. São adotados como filhos de Deus. Porque todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, de coração, corpo, alma, coração, tá? Aqueles que na hora da adversidade, que está no deserto, glorifica. Aqueles que na hora que está com o bolso cheio de dinheiro, glorifica. Aqueles que na hora que só tem água em casa para tomar, glorifica. Aqueles que está chorando, glorifica o Senhor Jesus Cristo e dá glórias a Ele. Este sim. Este crê no Senhor Jesus Cristo e passou a ser filho de Deus. Você está vendo como nós nascemos criatura? Aí fica todo mundo falando, sou filho de Deus. Filho de Deus, não, você já fez a sua transição. A palavra é essa. Você já fez a sua transição, irmão. E meu abençoado, minha abençoada, que está agora vendo esta palavra, ouvindo esta palavra, você já fez a sua transição, você já passou de criatura para nova criatura, você já passou a ser, já aceitou o Senhor Jesus como um Salvador para ser filhos adotivos de Deus? Você já? Pronto, fica aqui essa reflexão. Pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Pai, que me dê a sabedoria que só vem do Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, abençoe cada morador nos quatro cantos deste mundo. Abençoe cada família, meu Deus. Que o Senhor traga aqueles que estão afastados da tua presença, Pai, para perto de ti. Que eles tenham vontade para retornar novamente, Pai, para os teus pés. Eu te agradeço em nome de Jesus, meu Deus, pelas bênçãos que eu tenho recebido. É só bênção na minha vida. As bênçãos me seguem
Obrigado, Jesus. E as adversidades que eu tenho passado é para mim poder cada vez mais me fortalecer na fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Joga por terra toda a enfermidade, meu Deus, do corpo, da alma e do espírito de cada um de nós que precisamos da tua misericórdia. Amém? Compartilhe, deixe o seu comentário. Amém? Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus.